Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Graças a Deus, estamos aqui mais uma vez fazendo esse nosso encontro de manhã para falar sobre espiritualidade, para falar sobre autoconhecimento, para falar sobre a vida em geral, né? E para quem ainda não me conhece, o meu nome é Bruno Cássaro, eu sou professor de tarô, mestre de Reiki e também terapeuta metafísico. Então, eu também trabalho com terapias aí, atendendo as pessoas e fazendo mudanças de estados energéticos que promovem uma mudança dentro da vida, dentro do contexto sócio e cultural e dentro também do campo espiritual, né? Utilizo muito uma ferramenta chamada Mahalila e também utilizo o tarô como ferramenta aí também dentro desse processo. Gente, agora que eu limpei o meu óculos, eu estou enxergando melhor os rostinhos de vocês. Não, estou brincando que eu estou olhando para uma câmera aqui, né, pessoal? Mas vamos lá, gente, já deixa o seu like, já comenta aqui o vídeo se você gostou, se você não gostou do tema, e também deixe o seu comentário aqui no chat, ok? Hoje o tema é um tema livre, é um tema que a espiritualidade trouxe para a gente. Então, para falar do tema de hoje, eu abri aqui o tarô e eu peguei 4 cartas, tá? Vou mostrar para vocês quais são as cartas que saíram. Ó, a carta do pendurado, desculpa, a carta do louco, a carta do pendurado, a carta da temperança e a carta do carro, tá? Então, esses 4 arcanos, eles são o tema da live de hoje. E nós vamos falar aqui a respeito destes assuntos, de acordo com aquilo que for vindo em termos de interpretação aqui. Bom, pessoal, na vida, a gente sabe que tudo é propiciado ou é resultado de escolhas. Aquilo que nós, a forma como nós interagimos com a vida e com essas escolhas é que vão produzir mais ou menos sofrimento, mais ou menos felicidade. E quando a gente não se responsabiliza pelas nossas escolhas, na verdade, a gente vive num mundo distópico. A gente não assume os nossos reais compromissos e a gente acaba criando uma espécie de posicionamento onde nós sempre somos vítimas de tudo. Então, no vídeo de hoje, nós vamos falar a respeito de ser vítima das situações e das questões da vida. Vem comigo. Pessoal, eu sei que não está fácil para ninguém, né? Dentro desse nosso ano de 2021, 2020 e 2022 também, pelo visto, vai ser muito parecido com o que a gente já tem vivido. Não está fácil para ninguém. A gente tem visto muitos problemas, muitas crises familiares. Eu tenho atendido casais assim que estão passando por problemas financeiros e por isso se desestruturou tudo dentro da relação, porque a relação era fundamentada numa filosofia de poder, né? E quando a pessoa que tem o poder, ela não tem mais o poder porque perdeu o emprego ou porque está sem dinheiro, ela não consegue mais prover de forma direta, né? Condições financeiras agradáveis ao parceiro, começa-se uma desestruturação, uma crise no relacionamento. Desculpa. Eu também tenho visto alguns casos em que as pessoas elas estão muito condicionadas a morar, a ficarem juntas, né? E esse processo de estarem juntas também é um processo bastante complexo e acaba trazendo aflorando, né, os maiores defeitos do outro, né? E tudo isso gera crise, gera, né, num certo nível, um desconforto e até mesmo um sofrimento. O tema de hoje é responsabilidade. Então, quando a gente fala de responsabilizar-se pelas questões da vida, a gente está falando que nós
sempre temos a capacidade ou na maioria das vezes, a gente acaba transferindo a responsabilidade para o outro. Então, isso acontece assim, desde os primeiros anos de vida, né? Não fui eu, foi o fulano, né? E aí, a gente sempre vai nos tornando uma pessoa mais vitimista, mais vitimizada, né? Para nós mesmos. E isso é prejudicial, porque isso faz com que a gente entre num estado de conformismo ou num estado de inércia no qual a gente não consegue sair. É muito engraçado, né? Quando a gente começa a entender um pouco como que foi construída a cultura ocidental, a cultura humana, desse lado aqui do Ocidente, a gente começa a perceber que existem algumas características muito próprias dos países cristãos, né? E uma das características mais marcantes para mim da civilização que tem as suas bases, né, no conceito judaico-cristão, é a culpa. A gente se culpa e se vitimiza ao mesmo tempo. É engraçado isso, né? E ninguém assume responsabilidade de nada, porque tudo é o adversário, tudo é o inimigo, tudo é o diabo, tudo é o pecado, né? É a tentação. Então a gente sempre está transferindo as nossas responsabilidades para o outro ou para alguma entidade não física, né? Uma coisa importante aqui, né? Quando a gente faz isso, quando a gente vem para esse plano, quando a gente passa a existir no mundo manifesto, a gente vem com alguns propósitos e com algumas missões. Nem todo mundo vai ter uma missão gloriosa, né, de salvar o planeta de um desastre natural, ou de fazer uma missão com os Médicos Sem Fronteiras na África. Não. A gente sempre, a maioria das nossas missões e dos nossos propósitos são coisas pequenas. É aprender a cuidar de um bichinho de estimação, é aprender a lidar com o outro, com o nosso vizinho, aprender a lidar com a pessoa que está adoentada, é aprender a lidar com pessoas que são diferentes de nós, né? Por exemplo, com pessoas que têm deficiência física, com pessoas de raças distintas, com pessoas que são de orientação sexual diferente da nossa, pessoas que têm um gênero diferente do nosso. Então, tudo isso são desafios pequenos que nós temos que lidar o tempo todo. Para algumas pessoas é muito tranquilo, né? Lidar com essas questões, para outras já não. Então, a gente fica esperando que a vida nos coloque um propósito, né? Na verdade, a gente espera que uma pomba branca desça do céu, brilhosa, assim, brilhante, cheia de glitter e purpurina, e fale para nós qual é o nosso propósito. Isso não existe, tá? Isso existe assim nos mitos, nas lendas, né? Existe em alguns casos muito específicos onde a pessoa realmente ela está dentro da engrenagem ali e ela está envolvida com outras pessoas e ela precisa receber essas informações de uma forma mais espiritual, de uma forma mais direta, né? Uma comunicação mais direta. Então, assim, se você está esperando que o teu propósito caia do céu, ele não vai cair, ele não vai aparecer para você dessa forma, né? Até mesmo a gente que tem contato com a espiritualidade, às vezes a gente questiona, né? E aí, qual que é o meu propósito? E a espiritualidade fala, filho, eu não estou aqui para isso, estou aqui para te falar sobre outras coisas, né? Ou então eles tergiversam e fogem, né, do assunto, porque eles não podem interferir nesse nosso caminhar, né? Então, quando a gente vem para cá, a gente vem com esse plano de voo, né? E conforme a gente vai escolhendo, vai decidindo, essa trama do destino ela vai se reorganizando e vai criando desafios ou criando facilidades para a nossa vida. Puxa vida, eu já aprendi uma coisa aqui hoje, que é lidar com o meu semelhante de forma mais amável, de forma mais empática. Pronto, já pulei para o próximo estágio, vamos para o próximo. Aí eu vou ter um outro desafio. E assim a gente vai vivendo. Uma coisa importante. Dentro do princípio hermético diz o seguinte, que assim como fora, também como dentro, né? E essa mensagem do princípio da correspondência, ela é muito forte quando você compreende o real significado dela.
Aquilo que você não pode experimentar fora, aquilo que você não pode experimentar dentro, ou seja, aquilo que você não buscou consciência, aquilo que você não se teve disposição para aprender por suas próprias faculdades mentais, você vai aprender fora. E o aprender fora geralmente é doloroso, geralmente é com sofrimento. E é aí que a gente se vitimiza. E é aí que a gente entra num processo cíclico de se achar vítima e de que o universo está conspirando contra nós. Existem algumas ideias de que a gente precisa abdicar de tudo, de que a gente precisa liberar todas as coisas, de que a gente não pode ter posses, de que a gente não pode ter relacionamentos, de que a gente tem que viver única e exclusivamente pelo propósito da missão ou pela missão em si. Existem algumas religiões e algumas crenças que fazem isso, né? Vamos pegar um exemplo bem prático aqui, né? Os padres, por exemplo, os padres eles atribuem, né, o celibato a si próprios para não se desviar do conceito ali da religião. São sacerdotes. Tem algumas religiões que são bem enfáticas nisso, de que você precisa ir para um retiro, que você tem que ficar isolado da sociedade, virar um ermitão, né, de certa forma. Mas, hoje, dentro do contexto de humanidade e de civilidade que a gente vem vivendo, talvez a gente precisa reformular essas questões, né? Tem muitos autores mais antigos que dizem que a gente precisa se libertar do ego para que a gente atinja a iluminação. E é fato, a gente precisa se libertar dessa casca aqui, dessas máscaras que a gente coloca em si próprios dentro desse contexto social. Uma vez que a gente se liberta disso, nós nos tornamos nós mesmos em essência pura. Só que a essência pura vive no plano astral, vive nas castas superiores. Se você quer ir para lá, beleza. Mas será que você já experimentou tudo que você veio experimentar? Será que você teve a oportunidade de viver e experienciar aquilo que você precisava experimentar? Então, aí é que está o quê da questão. Porque se a gente quer aprender com essa vida, com esse processo encarnatório, a gente precisa do ego. A gente precisa do ego para se manifestar nesse plano físico. E o ego é uma ferramenta que nos possibilita enxergar essa realidade através de uma ótica com a qual nós não enxergaríamos se estivéssemos desencarnados. Então, a gente necessita desse ego. A questão é quando a gente está muito apegado às questões desse plano. E muitas pessoas se apegam demais. E aí se apega demais com o marido, se apega demais com o namorado, se apega demais com o filho, se apega demais com o dinheiro, com o carro. E quando essa pessoa ela se apega demais, ela cria como se fosse uma amarração e se torna refém daquilo. E esse processo onde a pessoa está refém daquilo faz com que a vida dela fique estagnada, faz com que não tenha fluidez, faz com que haja momentos de parada ou momentos em que o universo, né, coloca no nosso caminho. O universo que eu estou dizendo é esse plano que a gente estabeleceu antes de vir para cá, aonde a gente queria experimentar algumas coisas. E aí, o momento que a gente se apega num determinado ponto, ou num determinado assunto, ou numa determinada questão, ou numa determinada crença, o tempo todo a gente vai ficar lutando contra os movimentos contrários àquilo. Então, uma vez que você compreende e entende que aquilo não é mais para você, que aquilo não faz mais sentido para você, é hora de largar, é hora de soltar. E se você busca se manter dentro daquela situação, com aquela coisa apegado, né? Você vai gerar sofrimento. E gerando sofrimento, a gente faz o quê? Se vitimiza. E se vitimizando, a gente faz o quê? A gente não assume a responsabilidade. A responsabilidade do sofrimento não é porque aconteceu uma perda, ou porque aconteceu uma batida de um carro, ou porque aconteceu uma perda de um imóvel, não. A questão ali, o que gera a vitimização e o sofrimento, é porque você estava apegado àquilo. Uma vez que você solta e as coisas fluem. E aí, depois, lá na frente, você conquista de novo. Lá na frente vai aparecer uma outra pessoa que vai te fazer feliz.
sabe? A gente precisa entender que o universo é muito vasto. Você acha que dentro de 7 bilhões, acho que é, né? 7 bilhões de pessoas que existem no universo, uma única pessoa vai ser sua alma gêmea? A gente tem possibilidades infinitas de almas gêmeas dentro desse contexto universal. Então, observe que não existe vítima nesse sentido. O que existe são pessoas que estão sofrendo por conta de terem se apegado tanto a questões materiais. E uma das questões materiais que a gente se apega muito é a vida. E tem gente que sofre quando pensa sobre a morte. Morrer todo mundo vai um dia. Faz parte da vida morrer. Agora, você sofrer por uma coisa que você não pode evitar, por uma coisa que você não tem controle e por uma coisa que é inevitável e vai acontecer e acontece para todo mundo, seria algo assim estranho, né? Se a gente pensar de maneira muito racional. Mas a gente sofre. Por quê? Porque a gente tem o apego, que a gente está apegado à vida. Agora também a gente precisa exercer um tempero dentro de tudo isso, né? Aqui a gente vê muito forte uma energia onde é necessário que haja um equilíbrio, mas não é um equilíbrio idêntico, 50%, 50%, não. É um equilíbrio de temperagem ou de temperança. O que é isso, né? Temperança é um termo que é utilizado para representar algo que está adequado, algo que não é muito e nem pouco, é o necessário. Então, esse apego à vida exacerbado, ou esse apego a coisas materiais de forma muito intensa e de forma muito identificada, ele é prejudicial. Porque quando você perde, você vai gerar sofrimento. Agora, a abnegação, a falta de cuidado, o desapego total também é prejudicial. Porque se você está desapegado de alguma coisa, se você não cuida de alguma coisa, se você não olha para essa coisa com amor, com carinho e não trata isso de uma forma adequada, você também perde. Só que você perde e nunca vai reconquistar, né? Porque você não está identificado com aquilo. Então, às vezes, a gente pode pensar, por exemplo, numa relação onde há muito desprezo. O desprezo é uma forma de você liberar, né? Então, quando você dá o desprezo para uma pessoa, você está liberando ela. Só que quando você precisa dessa pessoa e quando essa pessoa é uma pessoa que, em teoria, é importante no teu ciclo social, no teu ciclo familiar, você não pode gerar o desprezo. Né? Então, assim, você tem que tentar entender qual é o nível de equilíbrio para tudo isso, qual é o nível de temperagem para tudo isso. Lembrando que temperar é você deixar aquilo palatável, é você deixar a comida gostosa. Então, nem sempre a energia é equilibrada, né? Nem sempre você vai ser estável. Você pode ser um pouquinho mais áspero, um pouquinho mais saudoso, mas tem que ter, né? Esse momento, esse conceito de temperagem, tá? E tudo isso corrobora para o quê? Para quando a gente está dentro do Dharma. Então, quando a gente fala daquele plano de voo, daquele conceito que nós viemos para cá, ai, qual é o meu propósito, né? Teu propósito é válido, meu filho. Esquece isso aí, porque estabelecer um propósito único é coisa do ego, né? Já dizia Maharishi Raman. Mas vamos entender aqui o conceito desse plano de voo. Esse plano de voo é o seguinte: você vai ter que passar por essas experiências principais e as correlatas a ela. Para você crescer, evoluir espiritualmente, quando você voltar para o plano astral, você é uma pessoa mais evoluída. Pode ser que você venha para cá para ser uma pessoa muito rica e aprender a lidar com o dinheiro que você ganhou. Pode ser que você venha para cá para ser uma pessoa muito pobre e aprender a lidar com a falta do dinheiro que você não ganhou. Então, dependendo daquilo que você definiu junto com a espiritualidade lá no momento encarnatório, você vai ter uma possibilidade ou outra. É óbvio que você tem total livre-arbítrio para não aceitar o que foi feito lá atrás. E aí, quando você não aceita o que foi feito lá atrás, você vai estar sempre fora do Dharma. Você vai estar desalinhado, você vai estar adármico. Dharma aqui não é você viver a vida de uma forma justa e correta, porque isso é implícito de todos os conceitos éticos, né?
E o que é justo e correto para uma civilização pode não ser justo e correto para outras. Então a gente precisa, na verdade, entender que o nosso Dharma é exercer esse caminho que nós trilhamos, esse caminho que nós desenhamos para a nossa existência. E uma vez que você não que você compreende, que você toma consciência de qual é o teu caminho, de quais são as questões que você precisa trabalhar, né? E você simplesmente as ignora e continua para o lado oposto, o que acontece? Estagnação. Toda vez que a gente não aceita aquilo que é posto pela espiritualidade como um desafio para a gente, e a gente não nos responsabilizamos por esses desafios, a gente cai na estagnação. Então, para que a gente tenha avanço, para que a gente tenha prosperidade, para que a gente tenha fluidez, para que a gente tenha amor, a gente precisa compreender exatamente quais são os nossos limites e quais são as nossas responsabilidades dentro do plano físico. Pessoal, o vídeo de hoje é sobre isso. Espero que vocês tenham gostado. E amanhã tem mais. Deixa eu só dar um recadinho para vocês, que é o seguinte. Hoje tem aula de tarô. Se você ainda não assistiu às aulas, corre aqui no canal, que tá tendo aula todo dia, até o dia 30, né? Até amanhã nós vamos ter aula de tarô. Então hoje a gente vai continuar estudando os arcanos maiores. Então convido vocês aí para fazer parte desse seleto grupo de pessoas que está fazendo esse curso. Lembrando também que nós estamos com inscrições abertas para o curso de Reiki, que vai começar no dia 7 de janeiro. Então, quem tiver aí disposição e queira participar do curso de Reiki, vai ser toda sexta-feira, das 8 às 10, se não me engano. Tá bom? Um grande abraço no coração de vocês, fiquem na luz e até breve.